Vamos continuar na política, na pauta política. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, refutou a ideia de que o presidente Lula possui influência direta na escolha do seu sucessor para a presidência da Câmara o ano que vem. Em entrevista, Lira destacou que há 3 candidatos significativos para valer nessa corrida. E todos pertencem ao mesmo espectro político, o que sugere uma continuidade na liderança da casa. Arthur Lira enfatizou a importância da estabilidade econômica e a manutenção dos limites constitucionais entre os poderes. As conversas e articulações políticas devem ganhar força após o fim do recesso legislativo em agosto, com Lira apontando a necessidade de um diálogo amplo que envolva todas as correntes políticas do Congresso. Diego Tavares, estávamos falando há pouco de senador que não aparece, ninguém sabe. E a Câmara dos Deputados? Está na hora de se mostrar, de fazer alguma coisa, além de receber emenda parlamentar? Olha, Capês, primeiro, deixar anotada aqui uma posição em relação tanto ao Senado quanto à Câmara, que infelizmente nós temos, sob todo o campo político, sob todo o espectro político, uma das piores legislaturas da história no Congresso Nacional. Tanto direita quanto esquerda, enfim, são pontuais os bons parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado. A respeito das ponderações do Arthur Lira sobre as eleições na presidência da Câmara dos Deputados, que ocorrerão em fevereiro de 2025, eu acho que o Lula realmente, no momento, só atua como um observador, tende a fazer o que ele fez lá na primeira eleição, já sob sua gestão. Se por acaso houver viabilidade de um nome do campo governista, ele atacaria o processo e tentaria dar robustez, dar musculatura para essa candidatura. Como vai ser muito difícil que nasça uma candidatura nesse sentido, de fato eu acho que ele vai deixar o Centrão decidir e eu acho que a tendência é que se repita também um grande quórum de votação em torno de um nome apoiado pelo Centrão. Vamos lembrar que o Arthur Lira, na oportunidade, ele teve apoio tanto do governo quanto da oposição. Teve votos de petistas e bolsonaristas. Eu acho que o próximo nome, o nome a sucedê-lo na presidência da Câmara, vai repetir essa receita. Acho que o Lula não vai querer correr o risco de entrar nessa disputa, perder para o Centrão e aí sim ter mais dificuldade para fazer o segundo biênio do seu mandato. Já está tendo problemas hoje, numa eleição que ele não interferiu, ao contrário, colocou a sua bancada à disposição da eleição de Arthur Lira. Se ele vai para o embate e perde as eleições dentro da Câmara, ele vai ter muito mais dificuldade, aí não vai ter emenda parlamentar, não vai ter cargo que garanta a governabilidade. E o governo corre ainda o risco de aparecer um novo Severino Cavalcante, né? Aquele não havendo consenso, o da cantina. O da cantina, que tomava propina do cara da cantina da Câmara dos Deputados. Quer dizer, Mas eu quero saber, Pacheco, o Lira tem razão quando fala que o Lula não tem influência direta? Porque se ele tivesse influência direta, ele faria um presidente do PT. Eu acho que o governo está nas mãos do Centrão. Eu acho que o Lula não tem como peitar o Centrão e impor uma candidatura que agrade mais ao Poder Executivo. Agora é uma hora... Esse vai ser um governo, os 4 anos desse governo do presidente Lula, tem que ser 4 anos de muita negociação. Não dá para querer impor vontades, nem de um lado, nem de outro. Quem quiser fazer isso vai perder. É um governo de conciliação, de muita conversa, de muita tratativa, de muito acordo, para que a gente possa ter um mínimo de governabilidade, um mínimo de entendimento entre o Poder Executivo e o Legislativo. Muita conversa... Com pouca emenda parlamentar resolve? Muita emenda parlamentar. Esse é o mal, né? Esse é o grande mal. Porque... Uma quantidade de emenda resolve, sim. Desculpa eu interromper, Pacheco, mas o governo não tem nenhum nome. Não precisa nem ser do PT. A esquerda não tem nenhum nome, o centro-esquerda não tem nenhum nome. Se eles pegarem e começarem a interferir, primeiro, eles podem brigar por uma vaga na mesa diretora da Câmara, uma das vice-presidências. E eles entrando em embate com o Arthur Lira, não vai conseguir nem nada. Não vai conseguir uma diretoria, uma mesa, nenhuma comissão. Além do que vai criar, não vai ter nenhuma governabilidade, como o Pacheco tem dito.
E a gente vai verificar o quê? O que aconteceu lá atrás com a Dilma. Perdeu totalmente a governabilidade porque ficava batendo de frente. E aqui você tem que ter algum nome forte, algum nome que saiba articular. Se não tem articulação, afunda o governo. Wilson Pedroso, articulação. Articulação é importante, conversar é importante. Mas o Congresso parece que assumiu um protagonismo tal que ele tem um domínio sobre o Poder Executivo. O Capês, o Palácio do Planalto não tem um grande articulador. A gente falou o nome do Zé Dirceu aqui. Imagina, o Zé Dirceu tinha uma postura de articulador, falava que ele tinha elegido o Lula. Então, ele peitava o presidente, até o presidente Lula, em algumas situações, para fazer os ajustes políticos. Hoje, o Palácio do Planalto, me fala um nome que é um grande articulador, que é alguém que consegue ter a capacidade de aglutinar o Congresso e o governo. Por quê? Não adianta você ter só o Congresso se o governo vai em outra direção. Não adianta ter só emenda se o Palácio do Planalto não tem paciência. Me dá uma parte, não tem paciência. Só nesse ponto, só para a gente não perder esse fio da meada, o Lula nunca teve um grande articulador. Os primeiros mandatos Lula 1 e Lula 2, isso é inclusive uma reclamação que a gente ouve dos parlamentares, o presidente Lula fazia reuniões semanais com os líderes no Congresso. Agora parece que nesse terceiro mandato Lula se blindou com uma turminha de puxa-sacos que não deixam os parlamentares chegarem a ele. Não é. Hoje, a Câmara dos Deputados e o Senado não tem acesso à figura do presidente. Tem que ficar passando por isso, como Alexandre Padilha, como outras pessoas que estão no entorno do presidente. Mas eu vi umas fotos aí com a Justiça com o braço cruzado, olhando lá no Palácio, todo mundo rindo. Teve alguns encontros, sim. O problema, Diego, foi o que eu falei. O problema não são os puxa-sacos. O problema é que as pessoas não têm coragem de falar a verdade para o Lula. E quando tinha o Zé Dirceu, tinham outras figuras mais potentes da política, eles falavam a verdade para o Lula gostando ou não. Hoje, a articulação política não tem coragem de falar para o Lula as verdades. E muitas vezes o Lula fica sabendo pelo jornal das crises. E outra, não tem capacidade, porque se o governo quisesse fazer uma grande articulação e tivesse capacidade, eles teriam condições de, no mínimo, peitar o Arthur Lira e chamar ele para uma conversa. Porque junta Kassab, PSD, junta Baleia Rossi, PMDB, e junta o republicano do Marcos... Não é Feliciano, como que é? O republicano. Marcos Pereira, que tem vontade de ser presidente, ele já tem os 3 maiores partidos do Congresso, tirando o PL, já tem os 3 maiores partidos. Aí juntavam Cidadania, juntavam Solidariedade, iam trazendo aqueles menores, e até mesmo o PSDB, que hoje a gente não sabe se é direita, se é esquerda, se é centro, se quer governar, se não quer. Eles teriam maioria, no mínimo, para ter uma briga de verdade contra o Arthur Lira. Achei que é Só que quem vai articular? Quem vai construir essa grande aliança junto do Congresso? O Lula tem que ir lá. Eu só acho. O Lula tem que ir lá. O Lula não pode ir lá, Diego. O Lula não pode arriscar em perder. Eu só quero pontuar. Ele tem que ter uma cabeça para articular, até para se der errado ele cortar. Eu só quero pontuar uma coisa. Os colegas estão subestimando também aqui algumas pessoas, alguns parlamentares, os líderes, os representantes do Executivo na Câmara e no Senado, que são políticos experientes, como José Guimarães, que é líder, como o senador Jacques Wagner, que foi governador da Bahia 2 vezes. Mas não tem estatura, não tem estatura. Sim. Jacques Wagner, o Randolfo Rodrigues tem muito... O resultado está aí, Pacheco. O da Câmara não tem. Não é. É um jogo, Diego Tavares, eu não estou falando que é um jogo fácil. Zé Guimarães, quando você com Arthur Lira, não tem nem tamanho. Quando vocês vêm falar que a esquerda não tem ninguém, não tem nenhum quadro lá, isso não é verdade. Zé Guimarães não tem condições. Como não tem condições? O Zé Guimarães ele só chora. Ele vem toda semana chorar que não consegue falar com o governo, que não tem poder junto ao governo para resolver as questões da Câmara. Não é verdade. A gente falou justamente disso há 2 semanas atrás. Ô, Pacheco, me responde uma coisa. Me responde uma coisa. Tem o Randolph, tem o Jacques Wagner, tem essas figuras que você está aqui defendendo, a eficiência deles em conferir governabilidade ao presidente Lula. O presidente Lula está tendo um bom resultado em relação à governabilidade? Todos os vetos derrubados. O governo é... Eu já disse isso várias vezes. E, aliás, como falamos aqui do Zé Dirceu, é uma frase do Zé Dirceu.
esse governo é um governo de centro-esquerda que tem obrigatoriamente que governar com a centro-direita. Vamos falar então o seguinte, estamos falando de muita nós conversa. temos um presidencialismo parlamentarista e o parlamento está na mão do Centrão. Essa é a verdade.